Primeiro eu vou falar um pouco sobre as características gerais das plantas. As plantas são pluricelulares e eucariontas, certo? São autótrofas por fotossíntese, ou seja, elas possuem várias células e elas têm carioteca, têm núcleo. Elas produzem seu próprio alimento a partir da luz, ou seja, elas realizam fotossíntese. Elas utilizam a energia luminosa, que é proveniente do Sol, água e gás carbônico do meio ambiente para produzir sua própria energia. Elas produzem glicose e liberam gás carbônico, certo? As plantas são agrupadas em diferentes grupos de acordo com as características em comum. Aqui a gente tem uma árvore e a árvore possui raiz, sementes, caule, flor, folha e fruto, certo? São 6 características ao todo e a gente vai ver como cada característica dessa aqui surgiu e se desenvolveu. Em que grupo animal a gente pode encontrar essas características, certo? Vocês conhecem muitas árvores, como manga, goiaba, acerola, que dão diversos frutos, e outras que dão frutos que a gente não consegue consumir, como o pé de coração de negro, pinha e entre outros. São alimentos, são frutos também, só que a gente desses frutos a gente não consegue se alimentar. As sementes também são de grande importância. Várias sementes, semente de girassol, semente de gergelim, a gente se alimenta. E outras também. Alguns pássaros também se alimentam. A raiz sempre vai ser o que está embaixo da terra e o caule, o que está exposto. A gente vai possuir uma flor, como as rosas, por exemplo, e toda flor a gente vai ver que se transforma em fruto, certo? Mas nem todo fruto veio de uma flor, mas nem toda flor vira um fruto, certo? E as folhas também, que são muito importantes para nós seres humanos também. A gente consegue fazer chá de boldo, chá de hibisco, tudo isso é feito com folha. Estou falando isso para vocês perceberem a importância das árvores, das plantas no nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe, mas tudo isso aqui a gente utiliza em algum exemplo. Por exemplo, raiz. Batata doce é uma raiz, certo? Por exemplo, a gente se alimenta bastante de batata doce. E aqui um pouco do funcionamento de uma árvore. A árvore ela realiza fotossíntese, ela pega o dióxido de carbono, ou seja, o CO2 do meio ambiente e libera, certo? Libera na forma de oxigênio. Ela também realiza transpiração, ou seja, ela pega a água pelas raízes de baixo e coloca na parte de cima na forma de vapor de água. Também existe a respiração, que ela pega oxigênio e libera dióxido de carbono, certo? Então elas fazem os dois. Ela pela fotossíntese pega dióxido de carbono e libera oxigênio, e pela respiração pega oxigênio e libera dióxido de carbono. É claro que ela libera muito mais oxigênio do que ela consome, certo? Sempre importante ressaltar isso. Então as árvores são de extrema importância para a nossa vida, por conta de todas essas suas funções. Produzem oxigênio e realizam transpiração, diminuindo a temperatura ambiente. As plantas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra. As plantas conseguem sobreviver no gelo, em ambientes extremamente aquáticos, em ambientes extremamente secos e desertos. Estão lá as plantas em todos os lugares, certo? Tem até uma planta que ressuscita, que é chamada planta da ressurreição. Depois você pesquisam aí. Agora vamos ver um pouco sobre as classificações das plantas, certo? As plantas vistas em conjunto, como nessa foto, elas parecem todas iguais. Mas como é que essas plantas aqui, que parecem à vista, parecem todas iguais, podem ser classificadas, certo? A gente tem plantas vasculares, que possuem vasculatura, e avasculares. As avasculares, o único exemplo são as briófitas. Já as vasculares, a gente tem sem sementes, que são as pteridófitas, as com sementes, que quando tem semente tem fruto, que são as angiospermas, consideradas mais evoluídas, e as com sementes sem fruto, que são as gimnospermas. Ou seja, as plantas estão divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre as briófitas, certo? Da palavra grego,
Brion significa músculo e phyton, planta. Os primeiros vegetais terrestres são plantas de pequeno porte, máximo 30 centímetros, certo? E elas vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Elas dependem da água para a reprodução e não têm vasos condutores. E a seiva, ela passa por difusão, ou seja, a água vai saindo de uma célula para outra. Elas não possuem flores, nem frutos e nem sementes. Os grandes exemplos são os musgos e as samambaias, que a gente pode ver aqui, certo? Os musgos e hepáticas, certo? Me desculpem, são exemplo de briófitas. Ó, todo mundo já viu bastante isso aqui. Tem muito em praia. Estes organismos, eles não possuem vasos condutores de seiva, nem estruturas rígidas de sustentação. Isso é justificado do seu pequeno porte. Assim, o transporte de substâncias se dá por difusão e ocorre de forma lenta. Para os musgos, tem-se as seguintes estruturas: os rizoides, cauloides e filóides, certo? Os rizoides são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. Rizoide parecido com raiz, cauloide parecido com caule e filóide parecido com folha, certo? O cauloide são pequenos hastes de onde partem os filóides. E os filóides, estruturas clorofiladas, ou seja, com clorofila que fazem fotossíntese e capazes de fazer fotossíntese, certo? Aqui está um desenho mais esquematizado. A parte permanente das briófitas é o gametófito. Essa aqui que sempre existe, certo? O esporófito, essa parte de cima, depende do último para sua nutrição, ou seja, o esporófito ela vai depender do gametófito. E não permanece por muito tempo. As briófitas dependem da água para a reprodução sexual, certo? Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, o gametófito, que é a parte fixa, rizoide, cauloide, filóide, fixa nas briófitas. A gente tem uma haste, uma cápsula e os esporos. Esses esporos são soltos e eles entram em outra briófita ou na mesma briófita, certo? Agora eu vou estudar um pouco sobre o ciclo de vida das briófitas. A gente tem aqui uma briófita gametófito, esporófito, pé, haste e cápsula. Na cápsula, realiza meiose no interior da cápsula formando esporos, certo? Os esporos são eliminados da cápsula e ocorre a germinação. Na germinação, os enterozoides, que são as formas masculinas, entram dentro do arquegônio, que são os gametas femininos. E aqui existe a oosfera, que é dentro do arquegônio, que é a parte feminina. E ocorre a fecundação por divisão mitótica, certo? A gente vai estudar isso mais detalhadamente no futuro. E forma um embrião. E assim é formada uma nova briófita. Aqui mais detalhadamente sobre a reprodução das briófitas, a gente tem os esporos ao cair do solo, podem originar plantas masculinas e femininas, que são os gametócitos. Na presença de água, a planta masculina libera os enterozoides podem encontrar a oosfera e também ocorre a fecundação, uma nova planta, o esporófito. É formada sobre a planta feminina, a fase assexuada das briófitas ocorre nos esporófitos. E agora a gente vai falar sobre o segundo grupo, que são os pteridófitas. Ptério significa feto e fíton, planta. Planta que possui feto, certo? É uma planta vascular, tem um porte médio, é um pouco maior que as briófitas. Elas preferem viver em locais úmidos e sombreados, não possuem flores,
frutos ou sementes, mas é o primeiro grupo a possuir raiz, caule e folhas. Os grandes exemplos são samambaias e avencas, certo? Aqui uma samambaia, certo? E aqui uma avenca. Essa avenca aqui é muito comum. É chamado de rizoma o tipo de caule semelhante a uma raiz que tem origem subterrânea ou localizado bem próximo ao solo, quase imperceptível com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como xaxins, o caule é aéreo. Xaxim é a estrutura que as pessoas colocam em cima das casas. Certo? Eu vou mostrar já. Na fase de reprodução, a samambaia apresenta alguns pontos escuros na superfície, inferiores da folha, chamados de soros. Quando amadurecem, eles podem cair em solo úmido e germinar, dando início à fase sexuada do ciclo reprodutivo. Aqui é um ciclo de vida. Aqui está o ciclo de vida das pteridófitas, certo? Os esporos são liberados e ocorre a germinação. Existe o prótalo gametófito, que é dividido em oospera, que é arquegônio, que é a parte feminina, e anterídeo, que forma os enterozoides, que é a parte masculina, para poder ocorrer a fecundação, formando o zigoto, que forma o gametófito, que forma o esporófito, que forma o esporângio, que é a estrutura que vai liberar os soros, os esporos, certo? E na reprodução das pteridófitas ocorre a liberação dos esporos por dentro dos soros. E se esses esporos caírem em um substrato adequado, os esporos vão germinar dando origem ao prótalo, que é o gametófito. No prótalo, ocorre a produção dos gametas femininos e masculinos e a união desses gametas origina o embrião. O desenvolvimento do embrião dá origem a uma nova planta, que é chamada de esporófito. Agora, nós vamos estudar um pouco mais sobre as gimnospermas, certo? Do grego gímenos significa nu e esperma semente. Elas são vasculares, plantas de grande porte e elas vivem preferencialmente em regiões de clima frio e temperado. Elas possuem raiz, caule, folhas, flores secas e sementes nuas, sem flores e frutos. O grande exemplo das gimnospermas são aracaras, pinheiros e sequoias. Estão presentes em ambientes frios. Aqui é a famosa árvore natalina, né? Que são os pinheiros. Essa aqui é uma foto da região do Brasil. As gimnospermas possuem raízes, caule e folhas. Possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas de estróbilos. Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como os cones, o que lhes confere a classificação de grupos de coníferas. Aqui está um estróbilo masculino de grande pólen e aqui o estróbilo feminino do pinho, da espécie Pinus sp. O ciclo reprodutivo das gimnospermas, certo? Elas têm as folhas e as flores masculinas e flores femininas, certo? Tem um cone masculino e um feminino. O cone masculino dá o pólen e o feminino tem uma esfera aqui dentro. O grão de pólen vai fecundar essa esfera feminina, vai entrar aqui no tubo polínico, vai formar o zigoto, forma escamas, semente, até ocorrer a nova germinação, virar uma planta e depois uma árvore, certo? Aqui um resuminho da reprodução.
Os grãos de pólen produzidos pelos estróbilos masculinos chegam até os estróbilos femininos transportados pelo vento. Com a fecundação, ocorre a formação das sementes. A semente, ao cair do solo, pode germinar. Ocorrendo a germinação, uma nova planta é originada, certo? Agora vamos estudar a última e a mais importante, que são as angiospermas. Angio quer dizer una esperma semente, ou seja, ela guarda sua semente. São plantas de diverso tamanho e ampla distribuição geográfica. Elas são vasculares, não dependem de água para a reprodução. Possuem raiz, caule, folhas, sementes, flores e frutos. Podem ser herbáceas, arbustivas ou arbóreas. Os exemplos como trigo, cafeiro, ipê, tudo que tiver fruto é uma angiosperma, certo? Aqui, ó, pé de caju, laranja, milho, flores, como as rosas. As angiospermas, elas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, perceba que, em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades, as flores e os frutos. As flores podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam um odor agradável e produzem um líquido açucarado, o néctar, que serve de alimento para as abelhas e os outros animais. Aqui está um esquema simplificado da reprodução das angiospermas. Existe o grão de pólen, o tubo polínico, certo? O grão de pólen vai ser a parte masculina e o tubo polínico a parte feminina. Tem um ovário, uma esfera, e aí é fecundado também formando zigoto, forma geralmente um fruto, que dentro tem uma semente, e a semente, se for plantada, segue o mesmo ciclo. Aqui um resumo sobre a reprodução. A gente tem a polinização, que ocorre com vento, insetos, aves e morcegos, e transportam um grão de pólen de uma flor a outra, ou da parte masculina para a parte feminina da mesma flor. A formação do tubo polínico possibilita que o gameta masculino encontre um gameta feminino. A fecundação é a união da oosfera, gameta feminino, com o núcleo espermático, que é o gameta masculino. A formação de frutos, a união dos gametas masculinos e femininos, origina as sementes. O ovário da flor desenvolve-se formando o fruto. A dispersão das sementes, os frutos podem, por exemplo, ser comidos por animais e as sementes podem ser eliminadas juntamente com as fezes em outros locais, dando uma ampla distribuição às gimnospermas, às angiospermas. E a dispersão das sementes. Os frutos podem, por exemplo, ser comidos por animais e as sementes podem ser eliminadas juntamente com as fezes em outros locais. A germinação das sementes, a maioria dos frutos maduros desprende da planta e libera as sementes, e essas caem no solo e podem germinar, dando origem a uma nova planta. Agora um pouco de curiosidade. As plantas carnívoras são fruto da evolução de certas espécies que buscam uma forma de sobreviver nos solos pobres em nutrientes orgânicos. Essas plantas passaram a retirar do ambiente o complemento alimentar que a terra fornecia antes. As primeiras plantas carnívoras que surgiram na Terra desenvolveram métodos para aprisionar e digerir animais e assim utilizar suas proteínas ricas em nitrogênio como fonte de nutrientes. Estima-se que isso tenha ocorrido há cerca de 65 milhões de anos, na época dos dinossauros. E as sequoias são as plantas mais altas do mundo, chegam a medir mais de 120 metros de altura e podem viver mais de 4.000 anos. São os seres vivos mais pesados do mundo, pesando até 6.000 toneladas, certo? Também existem samambaias gigantes. Há 290 milhões de anos, samambaias gigantes dominaram a paisagem, onde hoje é o Tocantins, por exemplo. Possuem um caule de até 1 metro de diâmetro e 15 metros de altura. Algas e protozoários. O animais e o das plantas, que é o metafita, são vegetais, certo? Existem na classificação dois tipos de células, certo? As células procariontes, que são células sem núcleo,
e são células primitivas. Só vocês lembrarem das palavras pró. Protótipo, por exemplo, ele existe antes do celular original, não é isso? Um protótipo do celular ou um protótipo de um jogo, ele não existe antes do original. Procarionte é a mesma coisa, certo? São células anucleadas e células primitivas. Já eucariontes é diferente, porque eu é uma característica avançada, exclusiva, certo? Existem ao todo 17 filhos, certo? No reino animal. E essa filogenia, esses 5 reinos, eles não incluem os vírus. Por quê? Os vírus não são considerados seres vivos, mas são de grande importância econômica e social e política para a nossa sociedade, certo? A palavra zoologia vem do grego zoa, animais, assim como zoológicos, certo? E logos, ologia de estudo ou ciência. Os animais, eles derivaram dos protozoários, que proto, como eu disse, primitivo, e zoa de animal. Protozoário, animais primitivos ou primeiros animais. Os protozoários são unicelulares, eucariontes, heterótrofos, e eles têm movimento ou são imóveis, certo? Na sua locomoção, e podem ser através de cílios, flagelos ou pseudópodes. Eles vivem em ambientes aquáticos, todos. Eles são micropredadores, ou seja, eles predam microanimais, partículas pequenas. Eles são saprófitos, ou seja, eles se alimentam de matéria morta e eles podem ser parasitas, certo? Como diversas doenças que a gente conhece, como, por exemplo, doença de Chagas, quem causa é um protozoário, certo? Logo após os protozoários, começou a existir o grupo chamado de parazoa, que são as esponjas. Os protozoários são unicelulares, entretanto, o parazoa, as esponjas, são pluricelulares, ou seja, elas possuem várias células. Mas elas não possuem tecido organizado e elas fazem sua digestão intracelular, ou seja, elas capturam o seu alimento, colocam dentro da célula e dentro do alimento, dentro da célula eles se alimentam, certo? E logo após o parazoa, que são as esponjas, existem o metazoa, que são os animais superiores. Eles são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, certo? Ou seja, pluricelulares possuem várias células, eucariontes têm o núcleo dividido e são células mais evoluídas, e heterótrofos, eles vão em busca do seu alimento, certo? Heterótrofos é diferente de autótrofo, que são as plantas. Heterótrofos, eles se alimentam diretamente. Já os autótrofos, eles fazem fotossíntese, certo? Sistemática zoológica vai dividir os grupos dos animais. A gente vai ter os invertebrados, que não possuem vértebras, certo? Em 3 grandes grupos. Protozoário, do reino protista, parazoa, que são os poríferos, e o metazoa, que é plateumintos, nemateumintos, artrópodes, moluscos, equinodermatas e só. Os cordatas, que são animais com notocorda, que são animais pouco conhecidos, como os tipos primitivos de peixe, e os vertebrados, que são divididos em 5 grupos. Nos vertebrados a gente tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Peixes como tubarão e peixe, como vocês conhecem vários tipos de peixes. Anfíbio, os sapos são anfíbios. Répteis, serpentes e jacarés são répteis. Aves, tem várias aves, como o bem-te-vi, o beija-flor. E mamíferos, como nós, seres humanos, o leão, certo? São vertebrados. E aqui a gente tem uma classificação geral dos invertebrados, dos cordatos e dos vertebrados, certo? O maior grupo de animais está presente no grupo dos artrópodes, que é todo esse grupo que junta aqui, certo? Díptero, himenóptero, lepidóptero,
e Coleóptera são grupos de artrópodes, ou seja, insetos. Nos artrópodes ainda são subdivididos em insetos, crustáceos e aracnídeos. Agora a gente vai estudar um pouco sobre os conceitos básicos em zoologia, certo? Para diferenciar os filhos animais. Só uma geral sobre cada um. A gente tem a organização celular. Existem os eucariotos, que todo animal tem uma organização celular, e esta célula possui núcleo individualizado no citoplasma pela membrana nuclear, ou seja, da carioteca, certo? E os unicelulares têm um corpo formado por uma célula, que não é o caso dos animais. Os animais são pluricelulares, certo? Eles possuem ausência de tecidos diferenciados, e células realizam todas as funções individuais. Alguns animais mais primitivos, como os poríferos, e outros mais evoluídos aqui, como o molusco, o caramujo. Ele possui tecidos diferenciados e cada tecido realiza uma função, certo? E possui órgãos verdadeiros. A organização do corpo dos animais pode ser parazoários, que não possuem tecidos organizados, por isso não possuem cavidade digestiva, certo? O grande exemplo são os poríferos. Um exemplo grande são as acídeas. Essa foto aqui que vocês estão vendo é muito comum em praias. O enterozoários, que possuem cavidade digestiva, sistema completo. Enterozoário, o sistema completo, significa que ele tem boca e ânus separada, como nós seres humanos, certo? E ainda existem os enterozoários incompletos. Os enterozoários incompletos, como os quinidários, eles possuem apenas uma cavidade, como o pólipo e as águas-vivas. Aquela água-viva que vocês veem na praia tem um nome muito interessante, científico, que é Physalia physalis, certo? Aquela rosinha que todo mundo já viu na praia. Outro conceito importante quando a gente vai estudar sobre os animais é a simetria. Simetria é a divisão imaginária do corpo de um animal em metades opostas que devem ser semelhantes, certo? Existem animais assimétricos, como um porífero, que não tem como você dividir em partes iguais. Os animais simétricos radiais e os animais bilaterais. Animais simétricos radiais são animais que você pode cortar em 5 planos iguais, e cada uma divisão vai ser igual a outra. Já os bilaterais, como nós seres humanos, você divide em 2, certo? E aí tem o lado direito e esquerdo. Ou também pode dividir no meio, então do lado frente e trás. Uma característica muito importante dos animais é a metameria, certo? Metameria é uma parte do corpo de vários animais que se divide várias vezes, certo? Assim como nossa vértebra. Nossa vértebra, do começo ao fim, é extremamente semelhante. Existe a metameria homônima, que são idênticos, como a minhoca, todas as partes são idênticas. E a metameria heterônoma, que são metâmeros diferentes ao longo do corpo, mas muito semelhantes, certo? A cefalização, esse processo de existir um cérebro dentro do crânio, esse processo evolutivo que é chamado de cefalização, ele surgiu pela diferenciação de metâmeros no corpo. Existem também os animais ametaméricos, que possuem simetria bilateral, mas não metameria, como os moluscos, certo? Outro conceito muito importante é o tipo de clivagem dos ovos. Quando um espermatozoide se junta com um óvulo, ele se forma o que a gente chama de zigoto. E esse zigoto, ele vai fazer várias divisões celulares até se formar um organismo completo, certo? No anfíoxo, que é um animal cordato,
ele se divide dessa forma. Nos mamíferos é bem semelhante também, certo? Nos anfíbios, eles são holoblástico desigual, eles não se dividem em partes iguais. Nos mamíferos, eles são holoblásticos iguais, ou seja, eles se dividem em partes totalmente iguais. Nos répteis e aves, eles são meroblásticos desiguais, eles não se dividem, eles só fazem segmentos de partes desiguais. E os artrópodes são meroblásticos superficiais, por quê? Eles se dividem em partes iguais e bem parecidas, certo? Como vocês estão vendo aqui. A gente vai ver um pouco sobre a embriologia. Embriologia é a parte das ciências que estuda desde o desenvolvimento do embrião até ele se formar um organismo completo, certo? A gente vai colocar o número de folhetos embrionários, que são quantas camadas de tecido cada animal possui. Existem os animais que apresentam 2 folhetos embrionários, que são os diplásticos, certo? Esses folhetos embrionários são a ectoderme e a endoderme. Nós, seres humanos, possuímos 3 tecidos. Nós somos triblásticos, certo? Apresentamos 3 folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Ectoderme é o tecido de dentro, mesoderme é o tecido do meio e endoderme é o tecido de fora, que vai formar a pele, por exemplo. Outro grande conceito importante aqui quando a gente vai estudar os animais é a presença de celoma, certo? Celoma é a cavidade do corpo formada pela separação das camadas somáticas e esplânicas da mesoderme, ou seja, um buraco que existe dentro da mesoderme. Existem os acelomados, que são metazoários inferiores, onde o corpo é um saco de paredes duplas que rodeiam a cavidade única, não tem esse celoma. Os pseudocelomados, que existe uma cavidade entre ectoderme e endoderme, porém não é forrada, não é toda completa essa cavidade. E os celomados, como nós seres humanos, que possuem 2 cavidades. E o corpo, nos animais, lembra um tubo dentro de outro. O interno é o digestório e o aberto nas 2 extremidades é a boca e o ânus, certo? O tubo externo é constituído pela ectoderme, que é a parede do corpo. Entre elas está o celoma, né, que é essa cavidade, a qual o celoma é formado pela mesoderme. A gente tem aqui um exemplo, os acelomados, certo? Que não possuem nenhuma cavidade, como os plateumintos, que são vermes achatados. Os pseudocelomados, como os nemateumintos, que são as lombrigas, certo? Que tem uma cavidade, mas essa cavidade não é toda revestida. Os nemateumintos são vermes cilíndricos, não são segmentados. E os celomados, como nós seres humanos, que possuem 2 cavidades. O corpo lembra um tubo dentro do outro, sendo que o tubo externo é constituído pela ectoderme, parede do corpo, e o tubo interno é a cavidade digestiva, que é a endoderme. E entre essas 2 cavidades existe o celoma, certo? A qual o celoma é forrado pela mesoderme. A gente tem os protostômios, que é quando se forma primeiro a boca e depois o ânus, são os moluscos, anelídeos e artrópodes, e o deuterostômio, que se forma primeiro o ânus e depois a boca, que são os equinodermes e os cordatos. Cordatos, vocês lembram que são 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Cordatos é igual a vertebrados. Como aqui como eu estava falando, o protostômio dá origem à boca primeiro e os deuterostômios dá origem ao ânus primeiro. Aqui outro exemplo. Deuterostômio. Nos filhos dos protostômios, a gente tem os demérteas, molusca, anelida, artrópode, nemátode, rotífera, ascídeas e nemátodas, certo? Nemértea, a gente tem um grupo parecido com lombriga, molusco, a gente tem 7 grupos.
Dentre eles, tá os caramujos, por exemplo. Annelida é o grupo das minhocas, Artrópoda é o grupo dos insetos, das aranhas e escorpiões. Nemátoda, Nematelmintos, tá o grupo real das lombrigas. Rotífera tá um grupo que a gente não conhece ele palpável, porque ele só existe no mar. Ascídeas tá um grupo também semelhante às lombrigas e Nemátoda também. E aqui nos deuterostomas a gente tem os equinodermatos. Equinodermatos são as estrelas do mar, bolachas do mar e ouriços do mar. Cordatas e vertebrados são aqueles grupos que eu falei: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A filogenia, ou seja, a origem dos animais. Segundo as semelhanças compartilhadas pelos grupos, que é chamada de homologia, estrutura com a mesma origem embrionária, e sinapomorfias, que são homologias compartilhadas apenas pelo grupo. Mamas nos mamíferos e vértebras nos cordatos é uma sinapomorfia, porque é uma semelhança que só existe dentro de um grupo, sinapomorfia. E aqui a gente está uma hipótese que foi criada, certo? E a origem dos animais. A gente tem os parazoários, que não deu origem mais a ninguém, e os enterozoários. A gente tem os diblásticos, que deu origem aos quinidários, e os triblásticos, certo? Dos triblásticos a gente vê para os protostômios, que formam primeiro a boca. Tem os acelomados, os pseudocelomados. Os acelomados são os plateumintos e pseudocelomados nemateumintos. E os eucelomados a gente tem os molúsculos. E o corpo com segmentação a gente tem os anelites e os artrópodas, certo? E o deuterostômios. Com cavidade no corpo a gente tem os eucelomados, como os equinodermes, que são as estrelas do mar, e os cordatas, que são os vertebrados, certo? Que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aqui outro exemplo. Aqui a gente tem um resumo das características dos grupos. Nos mamíferos, a gente tem pelos, glândulas mamárias. Embaixo dos mamíferos, a gente tem aves, crocodilos, lepidossauros, que são lagartos e serpentes, quelônios, que são tartarugas, certo? E anfíbios, que possuem extremidades para se locomover, e assim por diante. Aqui um resumo dos vertebrados. A gente tem a origem dos vertebrados, está nos tunicatos. O exemplo é a Ascídia, que possui notocorda e cordão nervoso, só na fase larval. O anfioxo, que vai dar origem ao peixe. E a lampreia, que vai ser o primeiro animal a ter crânio, certo? Nos peixes, a gente tem os peixes cartilaginosos, como o tubarão e as arraias, certo? Que esses peixes cartilaginosos, eles vão possuir um esqueleto cartilaginoso de 5 a 7 aberturas das brânquias. Brânquias são por onde eles respiram, certo? E os peixes ósseos, eles têm um esqueleto ósseo e uma abertura braquial só de cada lado, que são os peixes geralmente que a gente come. Lampreia, salmão e etc. A gente tem os anfíbios, como o sapo, que tem a pele úmida e vão possuir 2 pares de membros. Depois a gente vai ter os répteis, que tem uma pele seca, uma pele seca e resistente, como as tartarugas, jacarés e serpentes. E as aves, que a principal característica das aves é a pele ser coberta por pulmões e ser a única classe de animais que pode voar. Dos vertebrados, né? Nos invertebrados a gente tem os insetos, muitos insetos voam. E a classe do mamífero, a pele também é coberta por pelo, com exceção de nós seres humanos, que temos pouco pelo. A nossa pele não é totalmente coberta por pelo, mas boa parte dela possui pelo. Aqui tem uma questão da UFG, de uma faculdade, certo? Aqui é uma charge da Roselita e ela olha para uma estrela do mar. E ela compara as estrelas do céu e fala: caramba, o invertebrado, observado por Mafalda, pertence ao filo que evolutivamente é o mais próximo dos cordatos, por apresentarem a resposta aqui é deuterostomia. As estrelas do mar são mais próximas a nós, vertebrados,
por serem deuterostômio, por dar origem embriológica primeiro ao ânus do que à boca. Certo? A aula de hoje é isso, gente. Obrigado e até a próxima.